Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e eu te desejo a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de português. Então, pegue aí o livrinho de vocês, o caderno 2, ok? E abram na unidade 5. Nós vamos falar sobre histórias que ensinam. Abram na página 4. Histórias fabulosas. Você já aprendeu algo lendo uma história? Uma história, quando bem contada, pode nos apresentar acontecimentos e também nos trazer ensinamentos. O que você acha que pode acontecer quando nos envolvemos de fato com as histórias que lemos? O texto a seguir é uma fábula. Além de narrar uma história, ele nos traz o ensinamento. Então, abaixo você fará a leitura da fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Na página 5. As fábulas são histórias que geralmente têm animais como personagens. Além disso, elas apresentam uma lição de moral, ou seja, um ensinamento com base nas regras que orientam os seres humanos. Na página 6, tem a atividade do jogo rápido, em que você, no número 1, vai reler a moral da história, mas vale magro no mato que o gordo na boca do gato. E vai assinalar a alternativa que apresenta uma moral semelhante, ou seja, parecida. Vocês têm 3 opções de frases em que vocês irão lê-las e marcar a opção certa. No número 2, você irá identificar e escrever quais são as características principais dos personagens da fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Abaixo, no dicionário, observe como o termo versão é apresentado no dicionário. E abaixo tem os significados da palavra versão. E vocês irão ler as perguntas da letra A e B para respondê-las, ok? Na página 7, aprendendo com as fábulas. Você é uma pessoa persistente? Gosta de continuar tentando até conseguir alcançar um objetivo? Ou prefere recuar diante de alguma dificuldade? Vamos ler o próximo texto? Ele nos faz refletir a respeito da persistência. Então, você fará a leitura da Raposa e as Uvas, ok? Na página 8, tem a atividade do jogo rápido. Você e seus colegas serão responsáveis por elaborar o glossário da fábula lida. Pesquisem o significado dos vocábulos a seguir em um dicionário. Depois, copiem somente a definição mais adequada ao contexto da fábula. O desafio não há necessidade de ser feito. Na página 9, estrutura das fábulas. A fábula é um gênero textual no qual há a narração de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Geralmente, as fábulas apresentam a estrutura a seguir. A apresentação, que é a parte em que se expõe alguns personagens e algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. O conflito, que é o momento em que algo acontece, provocando mudanças na parte inicial. O clímax, que é o ponto máximo da história, e o desfecho, que é a solução do conflito, encaminhamento para o final da história. E abaixo, vocês irão realizar a atividade do jogo rápido. Na página 10, momento da ortografia. Separação silábica.
Leia um trecho da versão do escritor Milor Fernandes para a fábula A Raposa e as Uvas. Vocês farão a leitura desse texto, ok? Na página 11, observe que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas. Por que você acha que isso acontece em um texto? Vocês têm 2 opções de resposta e vocês irão marcar um X na resposta certa. A sílaba é um conjunto de sons emitidos de uma só vez. Abaixo, temos exemplos de algumas palavras. Rato, raposa, penduradas. Todas as sílabas têm vogal. Campo, cidade, comida. Usamos o hífen para separar as sílabas. Barreira, gulosa e sombra. Abaixo tem uma pergunta. Quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe inteira em uma linha? Você dará a resposta na linha abaixo. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras podem ser classificadas de acordo com o seu número de sílabas. Vamos aprender sobre isso? Então, faça uma pesquisa no dicionário sobre os termos a seguir e registre o significado de cada um. E abaixo tem as opções das palavras em que vocês irão registrar o significado. Letra A, mono. Letra B, di. Letra C, tri. E letra D, poli. Agora que você já sabe o significado dos termos mono, di, tri e poli, relacione as colunas. As 2 colunas que aparecem abaixo, ok? Nós temos aí na primeira coluna monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. E na segunda coluna temos as palavras em que vocês deverão relacioná-las. 4 sílabas ou mais, 1 sílaba, 3 sílabas e 2 sílabas. Página 12. Assim podemos definir que uma palavra monossílaba é uma palavra que tem uma sílaba. Uma palavra dissílaba é uma palavra que tem 2 sílabas. Uma palavra trissílaba é uma palavra que tem 3 sílabas. E uma palavra polissílaba é uma palavra que tem 4 sílabas ou mais. E abaixo tem o jogo rápido, em que vocês deverão realizar as atividades, ok? Página 13. Momento da gramática. Adjetivo. Releia este trecho da fábula de Esopo, A Raposa e as Uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Uma raposa morta, de fome depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar pendurados nos ramos de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Agora, releia o mesmo trecho sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Uma raposa, depois de um jejum, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nos ramos de uma videira, alguns cachos de uva. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo? Por quê? As palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, apresentar características dos substantivos a que se refere. Vocês irão copiá-las nas linhas abaixo, ok? No jogo rápido tem uma atividade em que vocês deverão completar. As palavras que caracterizam
ou dão qualidade, aspecto ou estado a um substantivo são chamadas de adjetivos.